Ó, a transmissão já está ao vivo, Eduardo. Já apareceu a luz aqui do Live on YouTube. Vamos aí, né, com o Caires Pirito. Olá, pessoal. Pessoal, advogado, boa noite. Eduardo, já vão testando aqui. Né, Edu? Não, já vamos começar, só estou ajustando aqui a parte técnica, né? Que é importante depois para que a gente possa ter o melhor resultado final do trabalho. Aí nós estamos aí. Já podemos começar aqui também. Podia até corrigir um pouco o label ali do Caires, ali, para não ficar gabinete, professor, né? Botar ali, sei lá, professor... Ricardo Caires. Não perito ou professor, só para não ficar muito grande ali. Ou então botar lá também perito. Bom, perito, eu e o Eduardo pode ficar tranquilo aí. Perito Kleber Miller, perito Eduardo Lima Silva. Até para... Mas a gente está conversando aí, né, Caires? Essa carreira de perito, até o pessoal às vezes não entende, quem não é muito do meio aí. Mas sabe que esse perfil é parecido com o seu, assim, que a pessoa vai para o lado do direito, é formada em direito, daqui a pouco começa a gostar da parte técnica, né? Começa a gostar da perícia. E aí eu acho que é um mix interessante, porque tu conhece o direito e tu começa a te aprofundar na parte técnica, né? Eu acho isso aí muito bacana, porque a gente acaba fazendo um caminho contrário, né? Por exemplo, nós que ingressamos como perito criminal, tu tem uma tendência a fazer um caminho um pouco diferente, assim, que nem a gente está agora, né? Aí vão dar continuidade. Então, a gente vai conversar sobre isso aí, do pessoal que está assistindo Isso. já. Vou até ver se tem muita gente assistindo aqui, vai assumindo aí, Edu. Não, claro. Boa noite aí quem está nos acompanhando já pelo YouTube, quem está nos acompanhando também pelo Facebook. Nós estamos transmitindo lá na página do Forensicast. Como você sabe, nós temos feito as gravações ao vivo do Forensicast, que é o nosso podcast, né? E nessas gravações ao vivo, até a gente não anuncia muito previamente, porque depende muito de todo um ajuste técnico para que ela possa começar, né? Então, hoje, excepcionalmente, nós temos feito, em geral, no domingo, excepcionalmente, nós estamos fazendo na segunda-feira, já quase 10 horas da noite aqui, o início da gravação, mas o nosso objetivo sempre é continuar esse trabalho de podcast que nós começamos no ano passado. Nós simplesmente incrementamos um pouco, dando oportunidade às pessoas até acompanharem como é que se faz um podcast, que muitas vezes é um trabalho muito mais de conteúdo propriamente, né, e de algum ajuste de áudio, do que uma grande elaboração, uma grande produção, né? Porque, na verdade, os grandes conteudistas, os grandes produtores de conteúdo são os nossos convidados, e hoje nós estamos aqui, então, com o professor, né, perito Ricardo Caires dos Santos, de São Paulo, especificamente morador da cidade de Guarulhos, né? Então, boa noite, tudo bem, Ricardo? Boa noite a todos, perito Kleber, perito Eduardo. Para mim é um prazer enorme estar com vocês aí, sou fã do trabalho de vocês. E a todos que estão nos assistindo aí, obrigado pela audiência, as perguntas que tiverem aí, por gentileza, pode colocar que iremos responder. E é isso, hoje vamos desmistificar essa situação. Quem pode ser perito? O perito da Polícia Federal, da Polícia Civil, e o perito judicial, o perito assistente. Vamos falar para o pessoal aí que talvez seja estudante, queira ingressar na área, né? Bem legal o que o perito Kleber colocou, do direito, né? Porque o direito nada mais é uma parte técnica que tem tudo a ver com a perícia. E é necessário que, para um processo ter uma condução, muitas das vezes a prova é técnica. E o que pode falar da prova técnica? É o perito, né? Por isso que eu vi a minha paixão do direito. Nos bastidores eu estava falando da minha trajetória, que começou desde 2001, meu período que eu passei pela Justiça Federal em Guarulhos, estagiando. Eu conheci vários peritos lá da... Deixa eu te interromper, então, esse detalhezinho aí mais da carreira, a gente já vai entrar nele, tá? Isso, tá. É bom, até já fica esse teste de áudio, é legal, aí já dá uma introdução, o pessoal já sabe o que é que tá falando.
E aí a gente faz esse procedimento legal do podcast, que tem um roteirinho aí que o Eduardo... Tá. Então, agora sim, tudo pronto, ok? Vamos lá, né? Olá, estamos começando o Forenscast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva, do Rio Grande do Sul. E eu sou o perito Kleber Miller. Corta que eu já me perdi na introdução aqui. Tá? Vai de novo. Olha, esse é o nosso 43º episódio do Forenscast. Acho que deve ser a primeira ou segunda vez que eu erro essa introdução. Vamos lá. É mentira, o Carnes, ele erra toda vez. Brincando, é a segunda vez. Olá, estamos começando o Forenscast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E o Forenscast, ele conta também com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. Nós até então não vínhamos dando os créditos para o Evandro, até porque o Evandro ele é um pouco tímido, não queria muito que a gente desse essa visibilidade para ele, mas nós achamos que ele merece, né? Então, a partir de agora, também vamos sempre nominar o Evandro Silva, que é o nosso editor de áudio, já desde o 5º ou 6º episódio da temporada passada, que ele tem feito esse trabalho. Então, a qualidade de áudio cada vez melhor do Forenscast é devido ao trabalho dele. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a perícia judicial de áudio e imagem. E, para isso, nós convidamos aqui, então, o professor, perito judicial, Ricardo Calles dos Santos, de São Paulo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. E vamos falar um pouquinho sobre o mundo pericial, né? Estamos aqui. Então, tá. Antes de nós começarmos a nossa conversa, né, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o podcast, quando ouvido nas plataformas da Apple, iTunes ou Apple Podcasts, pode ser avaliado. E nós temos conseguido boas avaliações entre os podcasts da área de crimes reais ouvidos no Brasil. Então, pessoal, a gente, sem fazer esse pedido, aí tem feito esse pedido mais recentemente, que façam essa avaliação, né? Claro que com toda a sinceridade, mas para dar essa visibilidade para o nosso podcast, que tenta levar aí as ciências forenses e a perícia criminal, a perícia judicial, a medicina legal, todas as áreas que realmente interessam quem gosta desse mundo que a gente chama simplesmente de perícia no Brasil. Então, nós vamos conversar realmente agora com o Ricardo, começando então que ele nos conte um pouquinho como é que foi essa carreira, né? Ele é um profissional do direito, né, um operador do direito, que acabou se tornando um perito do juízo em vários casos importantes. Então, olá a todos novamente. Então, bem de início que o Kleber tinha falado, né, da parte técnica do direito. Então, nós, cientistas da parte do direito, da ciência jurídica, certo e sabido que, para que a gente consiga levar um processo, a prova técnica é ela que dá a condução certa, finaliza o processo. Até a própria lei fala, né? Quando o juiz precisar de um conhecimento técnico, ele vai chamar um perito. Então, conhecendo essa parte, o artigo 464, que é o CPC novo, que estava, acho que no 7.4 alguma coisa no antigo, o que acontece? Não, 421 alguma coisa, falava da prova técnica, e sempre fui apaixonado, né? Tentei ingressar assim que eu saí da faculdade de 2003 para delegado de polícia, não consegui, mas já conhecia a parte da perícia judicial e da perícia criminal. Aí qual que é a diferença? Eu falei, se eu fosse perito criminal, eu vou ter que passar no concurso público, ficar no instituto e ali tem que ter os ordenamentos. Se o perito judicial, que eu já conhecia desde a época da faculdade do estágio na Justiça Federal, que o perito judicial ele não ficava a distrito só de ele não precisava ficar fazer parte de um instituto, né? Ele faria um cadastro e dali ele começava a auxiliar vários juízes, né?
Ou seja, eu ficava preso numa rotina de trabalho. Então, ali começou a minha verdadeira caminhada em 2006 para a área da perícia. Em 2007, comecei a atuar como assistente técnico. Em 2008, que eu comecei a atuar como perito do juízo, né? Hoje eu tenho nova especialidade. Uma das que eu comecei é dando parecer técnico na parte do direito penal e processo penal e na parte de avaliações de imóveis. Uma das que eu comecei. Posterior, eu comecei já a fazer outros tipos de perícia, a parte de documentos cópia, grafotécnico, isso aí para final de 2009 para 2010. Em 2011, foi até engraçado como eu ingressei na parte de áudio, que eu fui nomeado na Justiça do Trabalho aqui em São Paulo para fazer uma degravação. Eu não sabia o que era isso. Quando eu cheguei lá, falei, você não tem especialidade. A gravação é o dialeto policial, certo? É a transcrição, né? A juíza pegou e falou assim, o senhor sabe colocar um fone, que se eu estiver ouvindo e transcrever, colocar no papel? Falei, se você falou, é nesse caso que eu preciso. Dali que começou a minha parte de áudio, né? Aí depois começou a ter as questões mais complexas, analisar a parte do arquivo, né? Para ter algum tipo de edição. Aí eu fui me aprofundando, né? Hoje eu tenho especialidade de identificação de voz. Hoje eu posso falar que eu sou um perito completo nessa parte, não sou um técnico em áudio, mas em toda essa parte aí para validar uma voz, tanto num vídeo ou num áudio, né? Então, essa é a minha trajetória. Começou lá desde a faculdade, entrei em 99, terminei em 2003 e veio trazendo aí junto com a parte forense, né? Que é forense. É fórum, processos, né? Então, é isso aí que é minha carreira, né? Hoje eu sou instrutor da polícia, da GCM, convidado, não, é nomeado, né? Sou também, dou aulas, de vez em quando, na ESA, na Escola da Advocacia, pelo Conselho dos Corretores de Imóveis, eu sou palestrante há muito tempo, sou delegado a Serviço Público Federal lá também. Então, hoje eu tenho 10 especialidades aí que eu atendo Tribunal de Justiça aí. Não só São Paulo, tá? Outros estados também eu atendo aí. Deixa eu só fazer um corte na nossa gravação aqui, que agora eu percebi uma coisa, Ricardo. Tu estás com áudio via notebook e no celular tu tá sem áudio. E o ideal seria tu fechar o microfone do notebook e abrir Não, de repente celular. ele fechar essa estação dele do notebook, deixar só do celular. Do celular tá ótima a imagem, de repente o áudio vai ficar melhor. Também acho. Eu vou fechar a estação do notebook e vou ficar só do celular. Não tem problema. Isso. Porque é que o celular tá sem áudio, agora tu tem que liberar ali o áudio no celular. Até o pessoal que estiver assistindo, né, que estiver assistindo a transmissão, porque a nossa prioridade sempre é no caso, esse programa a gente transmite ao vivo, mas a prioridade é o áudio, né, para a produção do programa do ForenseCast, que é essas plataformas de áudio. Né? Vamos testar agora o teu áudio. Alô? Ele está conectando o áudio aqui. Tá bom. Deixa eu... Ele leva um tempinho para conectar, eu acho que agora vai ficar ótimo. E agora? E agora? Agora sim. Agora melhorou. Melhorou, que a gente estava testando. Vamos continuar daqui. Assim, só dando continuidade, então, Eduardo, assim, acho que o Caio alguns assuntos que ele já falou que são bastante interessantes, né? Com uma temática que tu levantasse novamente, a excelente temática, né, de áudio e imagem. E o Carlos já falou algumas coisas que a gente sempre gosta de dar uma nivelada para o pessoal entender, né? Então, ele falou em degravação, eu até, Carlos, teve uma época que eu coordenei lá a área de áudio e vídeo, e lá dentro do IGP, lá eu trabalhei com essa coordenação dessa área, então eu conheço um pouquinho. Pô, que legal. Não, eu trabalhei bastante tempo ali. Eu coordenei toda a equipe ali de áudio, vídeo, imagem. Tá? Então, um tempo atrás, lá, 2000 e pouco, lá, 2000, não vou lembrar a data exata. Mas, assim, degravação era uma coisa que nós não considerávamos perícia. Exato. Então, assim, e depois eu vou tentar explicar, vou aqui já dando uma... Aí depois, talvez até você mesmo, né? Você já é pessoa boa para explicar isso. Então, tinha uma demanda muito grande para perícia criminal, de fita cassete, gravações que são feitas. Então,
Tem uma série de coisas que a gente fez que até é bem interessante, né? Uma das coisas é ter autorização para fazer as gravações. Então, é outra coisa que esses dias eu vi um delegado falando, agora a gente tem que ter autorização, né? Foi uma coisa que a gente criou no GP, para te mandar um negócio para nós fazermos A coleta, exame, né? tu tem que ter tido autorização judicial para fazer isso aí isso aí já foi um delimitador, assim, de uma certa forma, dos trabalhos, porque era uma loucura de coisa que vinha. Tá? E de gravação é só ouvir e transformar aquilo em texto. Exato. Mas e aí tem várias, mas que também, às vezes, isso é uma parte da perícia, porque às vezes tu vai fazer a perícia, e, claro, às vezes tu não bota o texto na íntegra, tá? Mas tu bota um pedaço. E aí entram essas outras partes técnicas do áudio, vídeo e imagem, vamos direto, já vou tentar no áudio. Verdade. De saber se melhorar a qualidade, se ela foi editada, se ela foi cortada. Aquele áudio depois vai entrar na que eu acho que é a perícia mais complexa e talvez das mais importantes dentro da área de áudio, que já teve vários nomes, né? Que é verificação de falantes, verificação de locutores, que resumo é fazer uma análise, uma análise acústica, uma análise dos parâmetros da voz, de energia, e conseguir afirmar que um arquivo, um áudio lá, ele seja de alguém. Então, acho que aí tu já pode dar uma... Não sei, o Eduardo quer fazer mais algum comentário, mas acho que a gente já pode dar uma... Vamos nivelando, né, Eduardo? E vamos levando aí. Não, eu acho excelente, assim, esses esclarecimentos que o Kleber agregou. E, na verdade, o que eu queria aqui, de repente, tentar fazer um link tanto nesse aprofundamento dos conceitos, né, mas também com a ideia, assim, ó, nós temos mostrado muito, assim, a carreira do perito criminal, né? E as pessoas... existe já a figura do concurseiro do perito criminal, né, que muita gente nos acompanha, que quer passar em concurso, quer estudar para concurso e tal. E a gente sabe que os concursos estão cada vez mais escassos, que o número de vagas nunca é o suficiente para a quantidade de pessoas que se interessam pela área, mas, no entanto, toda a legislação caminha para o lado contrário, de cada vez mais precisar de assistente técnico, cada vez mais precisar de gente participando do processo, e que o campo da perícia judicial, né, do perícia do juízo e assistentes técnicos, é um campo muito grande e tem várias formas de obter a formação adequada, né? Então, acho que tu pode ir avançando nisso e falando assim, como tu foi te formando, como tu foi buscando esses espaços, né? Que hoje tu diz que tu trabalha em várias especialidades, né? Isso. Então, olha só que interessante. A perícia judicial, vamos falar sobre ela. A perícia judicial é desde o tempo canônico, lá atrás, tempo dos reis, na verdade, né? Se você for estudar. E aí depois foi mudando, tudo mais. Então, ou seja, a perícia judicial, ela sempre existiu. Nós, peritos judiciais, ficamos atrelados ao juiz civil, né? Que é mais conhecido na parte da engenharia, do direito. Eu te falo que poucos sabem disso, até advogado se perde, que é a minha linhagem do direito. Então, e o campo da perícia judicial é muito extensa, né? Tudo que demanda parte técnica precisa um perito. Áudio, vídeo, hoje, principalmente com a questão de WhatsApp, empregado ou uma indenização. Então, a perícia judicial, ela sempre existiu, ela foi pouco ventilada. Né? Eu costumo dizer, você ser um perito criminal é mais fácil do que ser um perito judicial. Por quê? Eu vou colocar um ponto. Porque o perito criminal, você tem uma especialidade certa e você vai prestar um concurso. É mais difícil ali, só a questão do concurso. Você pode prestar para delegado ou para uma outra área. Mas o perito judicial, ele tem que mostrar uma expertise certa para o juiz. Eu falo por mim mesmo. Quando eu comecei, como ser perito do juiz, foi na parte de imóveis. Eu tive que exarar alguns laudos e mostrar para o juiz que eu tinha capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Que eu estava capacitado ali para poder atuar para ele. Posterior, aí eu fiz a parte de documentos cópia, que uma coisa foi complementando a outra, né? Aí depois até vinha o áudio. Então, tudo que se diz documentos cópia, né, que é áudio, vídeo, documentos, assinatura, hoje eu tenho uma bagagem legal. Hoje eu passo mais de 1000 horas só de cursos nessa área, né? Professores da Polícia Federal,
né? E assim, enfim. Então, a perícia judicial é muito boa. E, assim, o que eu vejo errado, as pessoas querer competir um perito judicial com a polícia científica, não tem nada disso. Nós somos um braço da justiça. Como eu sou vindo do direito, eu sempre me coloquei um braço da justiça. Se vocês pegarem todos meus pareceres técnicos de repercussão, eu pude ter levado algumas pancadas, mas no final tive vitórias. Por quê? Porque eu sempre fui técnico e jurídico nos meus trabalhos. A gente vai mencionar do Michel Temer, eu fui técnico e jurídico quando eu falei da cadeia de custódia. Então, isso que é a nossa função, né? Somos os braços da justiça. Tanto a polícia científica, né, que são vocês, e nós, peritos judiciais, que atendemos a parte civil, né, do judiciário. E é até interessante pegar o gancho, com a mudança do Código de Processo Civil de 2015, ele deu uma força para o perito assistente na parte civil. Na parte criminal, foi em 2008 que deu a força do perito assistente, que antes não tinha muito sobre isso, correto? Antes disso daqui, o perito assistente não atuava no criminal. No 2008 que começou o juiz a habilitar, né? Só pegando parênteses, hoje é até interessante, algumas comarcas eu atuo até com perito criminal nomeado pelo juiz, na parte criminal, de áudio. Ad hoc. Perito ad hoc. Isso. Olha que interessante, só abre um gancho, não sai nem ad hoc. Sabe como que sai, Kleber? Sai judicial, porque eu estou entrando com do juízo. E tem essas coisas do direito que pouco sabe disso. Interessante, interessante. E tu tem uma coisa que tu faz interessante, que é... Até a trazer um paralelo para uma das coisas que eu também trazer para a minha realidade. Aí o Eduardo também tem uma outra aí um pouco diferente. Eu aposentei lá na direção, até a gente teve um caso aí que tu atuasse, na época que eu estava na direção, aí a gente até conversou um pouco sobre o caso antes aí, que são coisas das análises do normal, né? E assim que eu saí de lá, fui para o Ministério Público, né? Fui convidado para o Ministério Público para coordenar, auxiliar a um promotor, que é o grande coordenador da área, de uma área técnica do Ministério Público, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul só tinha assessoramento civil, que ele tinha uma parte ambiental, uma parte contábil, uma parte de direitos humanos, e não tinha um assessoramento criminal, né? Então, a gente até conseguiu fazer agora o assessoramento criminal, criado no Ministério Público, lá no início de dezembro, e a gente está trabalhando aí já, iniciando essa coisa de um assessoramento criminal que muitos estados têm. Então, o que a gente vê? Quando o pessoal fala em perito, é como se perito fosse só quem trabalha no crime, só trabalha com penal, né? Claro, todo mundo tem uma coisa da defesa, de se proteger a sua carreira, suas coisas. E a gente acaba vivenciando isso, depois, com o tempo, a gente vai vivenciar laudos, não sei se é uma coisa de lados, né? Que é uma tendência normal, os peritos criminais, até para o pessoal entender, né? O perito criminal, ele vai lá, tem um curso superior, aí ele faz um concurso, depois ele faz um curso, e ele vai trabalhar somente em processos criminais. Exato. Vai receber mensalmente por isso, vai trabalhar nas investigações, auxiliar muito a polícia, principalmente a polícia, que é o maior demandante, mas esses processos do perito criminal, eles se estendem até, às vezes, dependendo do crime, até o tribunal do júri. E essa importância da ciência, então o que acontece? O pessoal se forma, pode trabalhar com perito judicial, fazer concurso, trabalhar com perito criminal, vem crescendo, né, Caio? Vem crescendo. Cada vez mais, às vezes, as pessoas, no crime, menos testemunhas, e um crescimento cada vez maior da ciência e de coisas tipo isso aí. Imagem, celulares, áudios. Hoje todo mundo tem um gravador. Um celular hoje, ele é uma filmadora, ele é um gravador, ele é tudo, né? Então, e tem um campo muito grande para o pessoal atuar, tanto independente só de fazer concurso para peritos oficiais, como eu, como o Eduardo. E talvez um campo, ao longo da carreira mais frutífero ainda, talvez na perícia civil, o assistente no criminal. Então, é isso. Então, como é que foi essa tua luta, assim, de ir lá e deixar currículo, e aí tu fez concurso para delegado, aí se apaixonou pela área técnica? Dá uma... Não sei, Eduardo, se quer falar... Mas é bacana a tua história, assim, né? Porque tu queria ser delegado,
E aí se apaixonou mais pela área técnica que pela área jurídica, mas isso se complementa, que a gente ia comentando antes, que é o que eu considero ideal, né? As áreas técnicas e jurídicas, elas entrarem uma um pouquinho né? no saber da outra. Então, não sei, Eduardo, mas eu acho que é um caminho bom do Carlos entrar aí, que ele foi seguindo uma coisa do concurseiro, foi seguindo aí no caminho das pedras aí, tá aí de um grande perito aí judicial aí atuando um monte de caso bacana aí. Vai com você aí, vai lá, Carlos. Vamos lá. Então, interessante foi isso, igual eu falei de início, né? Que o direito é técnico também, mais técnico, né? Então, isso que me levou para dentro da perícia. Então, assim, o universo hoje, igual eu falo, muitos falam assim, Ricardo, você não vai se inscrever na ordem? Eu falei, eu vou me inscrever por quê? Eu sou perito do juízo. Hoje, essa profissão, eu amo ter essa profissão, porque eu sou muito respeitado no meio, né? Hoje, assim, eu tenho, desde 2010, eu acho que eu tenho umas 4 varas que praticamente eu sou titular dela. Não tem outro perito que faça as matérias que eu faço lá. Por quê? Porque eu faço muita coisa pro bono, defensoria pública, não, a gente não visa a parte financeira, entendeu? Visa trabalhar. Então, com isso, eu vi uns frutos bons com isso. Pro bono, até o pessoal entender, né, Carlos? Acho muito legal. Pro bono, tu vai lá, tu quer trabalhar no caso, tu tem um saber e tu quer ajudar. Então, a gente vê isso no Ministério Público, no Judiciário, tu trabalha de graça, só pela experiência, às vezes é pela experiência, né? Tu cria um currículo, né? Tu cria um currículo, mas muito pelo aprendizado, né? Você falou muito bem, é o currículo, né? Assim, aqui, quando a gente é cadastrado no tribunal, a gente atende também o Ministério Público, né? Então, muitas das vezes, você tem um processo, uma lide, né? Que é o processo, aquela discussão, que está percorrendo há 5 ou 6 anos, porque não tem expert. Muitos querem receber. Aí o juiz no meio fala assim, ó, Ricardo Cares vai lá fazer. Pego meu carro, roda aí 200 quilômetros, 100 quilômetros, vou e volto, entrego aí em 15 dias os trabalhos. Então, é dessa forma que eu fui conseguindo o meu nome dentro do judiciário, né? Então, assim, graças a Deus, hoje eu atendo, hoje está chegando a 300 juízes, né? Eu tenho 6 pessoas que me ajudam aqui, né? Então, é muito trabalho que eu tenho. Então, a carreira de perito judicial, eu não quero outra. A única coisa que eu vejo na frente é a magistratura. Eu estou com 41 anos, terminei a faculdade com 23. Então, poxa, eu tenho aí mais uns 7, 8 anos para atuar. Se eu não passar no concurso também, eu vou me aposentar como perito judicial. Por quê? Olha só, o perito judicial ele atua como perito assistente técnico, como perito extrajudicial, né, que muitos falam que é o particular. Eu costumo ir conforme a lei, que a lei não fala perito particular, né? Então, essa questão da profissão perito judicial, hoje eu não quero nem ser delegado pelo valor dos meus honorários, né? Hoje, graças a Deus, a gente pode falar que ganha bem mais, porque a demanda de trabalho é grande. Interessante, porque nós não ganhamos, nossos honorários é estimado a cerca de por um trabalho, né? Se você tem uma média aí de 30 processos, imagine quanto o valor que você ganha, fora os pro bonos que tem no meio, né? Então, é muito trabalho e é bem remunerado. O pessoal que está assistindo aí, estou vendo que tem bastante estudante de direito aí, então fica essa dica para vocês aí, que é uma área muito boa, não é fácil, você tem que se atualizar muito e muito e muito. Se permitir, eu já vou até entrar agora na questão do áudio, que as pessoas pensam só desmistificar a situação, né? Falar transcrição e degravação. É um negócio tão complexo, né? Que depois que eu peguei a primeira nomeação, eu comecei a trabalhar. Hoje eu tenho curso de computação e perícia forense. Por quê? Para eu ter acesso a um HD, eu não posso ser só especialista em áudio e vídeo. Eu tenho que também ter a expertise comprovada para ter acesso àquele documento, porque é chamada cadeia de custódia. Se o perito não tiver, aquilo ali se transforma, aquela prova se transforma em nada. Então, você tem responsabilidade. Então, para você estar trabalhando em determinadas áreas, não é tão simples. Fazer um curso de áudio, já sou perito em áudio, não. Você tem que ter conhecimento em informática, hoje, perícia em informática forense, metadados, como você extrair. Então, não é tão simples como as pessoas pensam, Kleber, viu, Eduardo? Então, é coisa muito mais além, né? E é uma coisa que o Kleber falou bem interessante, que a transcrição de fato, né, que depois a gente vai falar até a questão do Michel Temer, como que foi feito,
A transcrição é você ouvir e transcrever, mas tem pontos na parte criminal, que é onde já fala que é perícia, quando se fala em trechos. Aquele trecho específico, um áudio de 5 minutos, a gente vai falar, quero saber do 2 minutos e 31 a 2 minutos e 35. Então, vai fragmentar aquela parte, vai fracionar, ali sim você vai fazer os exames, correto? Vai transcrever e fazer a textualização e, possível for, a identificação dos falantes. E você tem que ter expertise sobre também isso, não é ser perito em áudio, que é um erro grande, viu, Kleber e Eduardo, que eu vejo. Assim, veja a pessoa é engenheiro elétrico, coloca ele para fazer identificação de voz, eu fico horrorizado. O juiz me manda laudos errados, eu refaço. E eu, para fazer identificação de voz, eu fiquei estudando 2 anos no Cefac, Centro de Fonologia aqui em São Paulo. Depois eu consegui aí participar de um grupo de estudo dentro da Unicamp. Então, e que eu vejo aí, até o juiz se perde nas nomeações, na parte civil, né? E eu vejo aqui também essa dificuldade. Não é porque o cara é engenheiro elétrico que vai fazer perícia. Ele não tem conhecimento em informática. Então, são várias coisas. O que me levou a me aprofundar, e como eu atuo como assistente técnico, os erros em laudos oficiais. Eu falo, o cara é elétrico, o cara é expertise dele na informática, porque o hash que ele tirou não está combatendo o que foi aprendido. Então, tem um monte de coisas aí. Explica o hash. Esse é um termo que a maioria das pessoas não conhece. O hash é uma... Deixa o Carlos explicar. O hash é uma segurança. Eu extraí, aí eu gero um número, né? Que tá... Vamos fazer um exemplo. Se eu somasse todos os bits lá e vai dar um número enorme, desse tamanho. Deixa eu dar uma explicaçãozinha, então. Tem um software que gera o hash, né? Tem um software que gera o hash. A gente seleciona os arquivos, aqueles específicos que nós vamos gravar ele numa mídia, por exemplo, e pedimos para que o software gere um hash para aqueles arquivos específicos, naquela constituição que eles estão naquele momento, né? Então, quando a gente faz a gravação, a gente vai dizer, ó, o hash que vai estar gravado junto, a chave dele é essa, né? Uma sequência ali alfanumérica, não sei se é hexadecimal, que forma. Se tiver alguma alteração nos arquivos, se for tentar gerar o hash de novo, vai dar um outro resultado, né? Uma outra chave, né? Não, aqui tem um conceito. O conceito aqui é bem interessante, né, Edu? Assim, a gente sempre gosta de botar isso, né? Que o hash é um resumo. Resumo é isso, hash é um resumo. É qualquer algoritmo que mapeie dados grandes e de tamanho variável para pequenos dados de um tamanho fixo. Por esse motivo, as funções hash são conhecidas por resumirem todo aquele conjunto de dados. Então, a principal aplicação dessas funções é a comparação de dados grandes ou dados secretos. Então, tu tem um grande volume de dados, tu roda um algoritmo e ele diz assim, ó, vai gerar um número. Tu mudar uma vírgula, tu mudar um acento, tu mudar um dígito, esse hash, quando tu rodar, ele vai dar um outro número, ou seja, não é o mesmo arquivo. Então, uma explicação. Isso é muito importante, por isso que eu fiz questão de ressaltar isso aí, né, Carlos? Que hash é uma coisa muito importante, que a gente tem certeza que tu está analisando o que é para ser analisado, né? Isso é uma checagem, né? Isso é muito interessante, porque tem promotor, tem até um juiz federal, amigo meu, está assistindo o nosso trabalho aqui, e até os estudantes, operadores do direito, para saber conduzir uma perícia, né? Porque quando fala do assistente técnico, muitas das vezes eu, na minha visão do direito, eu nunca bati no laudo oficial. Eu vou caminhar no lado a lado. Por quê? Nós estamos ali para trazer a verdade, não para atrapalhar um processo. Então, é interessante a gente explicar isso, que vai ajudar bastante pessoas que possa estar com algum caso aí, qual são a marcha pericial a ser seguida, uma questão de uma perícia de um áudio, qual é os procedimentos, como ser pedido, porque certo é que a gente da perícia, a gente vê que os próprios juízes não sabem pedir a perícia, né? Então, a grande dificuldade está nisso, somos nós mesmos, peritos, que quando eles mandam os quesitos, a gente retorna para eles e fala, ó, a perícia certa é essa. Ele vai lá reformula o pedido. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já alguma... Não, tem muita coisa, sabe, com
o tempo, né, Eduardo? Não sei se o Eduardo quer falar, mas assim, ó, o que a gente acaba identificando, e eu como assessor, assistente técnico também, atuo como assistente técnico, o que a gente identifica? Às vezes o perito não tinha todas as informações, o perito, às vezes, ele trabalha com um volume de trabalho enorme. Então, tem áreas, por exemplo, na perícia, então, tanto assim, que o próprio São Paulo tinha um software de São Paulo, que eu sempre refiro, que se chamava Fábrica de Laudos. Então, assim, o software já tinha esse nome. Então, se eu não me engano, São Paulo, eu acho que é 1 milhão, o Rio Grande do Sul são 200 mil laudos ano, eu acho que São Paulo é 1 milhão de laudos por ano que a perícia criminal emite. Então, assim, ó, então tem áreas, por exemplo, em que os laudos são muito repetitivos, né? Por exemplo, arma Taurus, não sei o que, arma não sei o que, arma... Daqui a pouco ele faz um laudo em cima de um outro modelo e daqui a pouco ele passa lotado uma coisa na revisão e tem um errinho. E tem um errinho, que não é nenhum fim do mundo. Eu vi um caso lá que a pessoa fez um laudo de engenharia civil, ela tinha um pedaço do outro laudo que não fechava com o laudo dela. Então, assim, claro, explica, mas não justifica, né, Eduardo? Tem aquela coisa do explica, mas não justifica, né? Não, Tem que revisar teu lado, tem que revisar teu lado. O Ricardo já lado. falou uma coisa bem interessante aí, a respeito de saber perguntar, né? Saber o que perguntar, e eu acho que essa disciplina de quesitação, acho que ela devia ser, inclusive, do curso de Direito, né? Para que os futuros juízes, promotores, delegados aprendessem o que perguntar. Mas uma das razões de nós ter convidado o Ricardo, né, Caires, para participar do nosso podcast, é exatamente a atuação dele em grandes casos, né? Então, ele já comentou aí 2 vezes a questão do caso Temer, que é um caso de áudio, né? Que é aquela gravação da JBS, lá dos donos da JBS, que produziram uma gravação a respeito do presidente Michel Temer, né? E expuseram na mídia, e o Ricardo teve a oportunidade de fazer análise desse material. Então, acho que seria uma oportunidade de ele contar um pouco para nós isso, porque eu acredito que todo mundo tem uma curiosidade de saber como se deu aquele processo. O pessoal adora casos, né, Eduardo? O pessoal adora casos. Os ouvintes do ForenseCast. Vamos lá, contei em primeira mão para vocês aqui. Olha só. As pessoas confundem, até os juristas, né? Laudo, parecer técnico e relatório. Gente, a gente tem que saber o que foi emitido. Cada Odilane, eu emiti um relatório, não foi parecer. Olha só, o caso do Michel Temer, eu emiti um relatório, não parecer técnico, que não era assistente das partes. Né? A mídia ventila errado. Porque quem pegou a sentença do Michel Temer está saindo no meu livro agora, eu coloquei a sentença lá no meu livro. Do jeito que eu falei, aconteceu. Mas vamos lá. Eu fui chamado para fazer a transcrição. Eu sempre fiz para Folha, sempre. Aí depois disso eu não fiz mais. Olha que interessante. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Eu tenho uma empresa que fazia, ela não faz mais, as transcrições para mim, que eu ouvi transcrever, eu faço a parte técnica, né? Nesse caso específico, eles me procuraram, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, no outro trabalho, eu falei assim, eu preciso para o final do dia. Estimei os meus honorários só de horas. Passei para o meu transcritor, falei assim, transcreve e me manda, né? Aí eu peguei, transcrevi, aí eu comecei a fazer a análise do áudio, a parte de acústica. Aí fui vendo ali algumas falhas, alguns pontos de edições. Como é 8 horas, a gente não consegue se aprofundar. Aí por isso que eu falo que a mídia ventilou errado e peritos, para mim não é peritos os caras que saíram falando de mim lá, pessoas que não conhecem. Eu fiz um relatório. Ou seja, eu coloquei esse relatório e mandei para a Folha. Eu falei para a Folha, ó, eu tenho a transcrição, ela não está corrigida por mim. São pessoas que fizeram. Beleza, Ricardo, eu só preciso da pontuação que o senhor fez. Ótimo. Aí, na sexta-feira, me ligaram da Inglaterra, escritório. O senhor doutor Ricardo Caires? Eu falei, sim, sou eu. O senhor sabe que o senhor parou o Brasil? Eu falei, não estou sabendo o que aconteceu. Ela falou, o senhor fez um trabalho aqui, Brasília só fala de Ricardo Caires. Mas o que foi? Aí falei, sim, claro, esse áudio, ele tem vícios, tanto processual e tanto técnico, né? E eu falei, por que processual? Porque ele não passou por uma análise correta e também a parte técnica também não foi feita a cadeia de custódia, não entregaram o aparelho de gravador, que é onde eu mencionei. Meu amigo, na hora que aconteceu isso, no sábado a Globo me ligou. Eu não dei entrevista para a Globo. Até falei para minha esposa,
A repórter falou assim, não, então tá bom, então o senhor vai ver o que vai acontecer. Aí eu falei para minha esposa, não sei o que vai acontecer, eu não fiz nada. Aí, na noite, apareceu lá meu nome estampado na Globo, falando que eu era corretor de imóveis, que sim, sou corretor, claro, Corretor. né? Corretor de imóveis, que fazia parte de investigação. Sim, meu escritório tinha uma parte de investigação, que era tudo policiais que trabalhavam com a gente na época. Hoje é só a parte técnica. Ou seja, tentaram me desconstituir meu profissional. Mas, assim, o que eu louvo ao Deus do universo, porque puxou minha ficha inteira, não encontrou nenhum tipo de corrupção. Viu que eu sou uma pessoa simples, um pai de 2 filhas, e não conseguiram fazer mais nada. Porque o que eu mostrei, que o vídeo tinha, que o áudio tinha edições, juridicamente, ele estava eivado de vícios. Aí eles falaram que eu não podia falar do direito, que eu não era especialista. Eles falaram até assim, ó, ele se titulariza ser especialista e perito judicial. Gente, eu sou tudo isso. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, na Faculdade de Direito, só ir lá que vai estar lá os meus documentos. Então, aí, o que aconteceu? Fez isso comigo. Aí, na segunda-feira, um outro perito assistente, que eu não vou citar o nome, foi contratado. Aí, esse foi contratado pela defesa. Esse emitiu um parecer técnico. Tá? Todos que estão assistindo, só para entender a ordem cronológica e certa. Eu emiti um relatório, o perito que foi contratado pela defesa emitiu um parecer técnico, a Polícia Federal emitiu um laudo oficial e foi para o juízo. Olha a sentença do juízo. N edições e falou que o áudio era fraudulento e foi todo manipulado. E o que eu tinha falado no início, que a Globo tentou me derrubar. Mas depois eu descobri por que a Globo tentou me derrubar. Porque eu dei o chute certo. Que eles tinham interesse de derrubar o Michel Temer na época. Eu não sabia. Profissional. Qual a gente aí tatuando como assistente técnico. Resumindo, então, o trabalho, quando você faz correto, pode vir o vento que vier, mas não te derruba. Foi até legal, isso aqui eu posso falar, o professor Eric, da Polícia Federal, Documentoscópia, saiu a sentença no ano passado, tá? Saiu numa quinta-feira, não, numa terça-feira à noite, ele me mandou 7 horas da manhã no meu zap. Eu até me assustei. Sentença Michel Temer. Eu perguntei para ele, eles vão me prender? Até brinquei. Ele falou, não, Ricardo, isso é bom para você. Eu falei, é sério, professor? Ele falou, sério, olha lá. Na hora que comecei a ler, as lágrimas desciam meus olhos. Eu vi uma justiça sobre mim. Tudo que eu falei, tá, o juiz federal colocou lá. Né, das edições, que foi manipulado, foi premeditado. Ou seja, eu falei assim, então estou no caminho certo. Dali, olha só que interessante, que eu tomei aquela pancada da Globo e eu comecei a me aprimorar mais no áudio, aonde que eu fechei toda essa parte, que fiz a parte de identificação de voz, né, que antes eu não tinha essa especialidade. Só curiosidade, assim, qual é os programas que tu mais usa? Usa o Prat? Tu usa o Prat? Ou para identificação de voz, eu sou o Prat. Sou o Prat. Até o pessoal saber que é o software livre, né? Até o pessoal saber. Olha que interessante, muito bem colocado. Poxa, bem que você me lembrou isso, eu estava esquecendo. Eles me bateram no software que eu utilizei, que foi o Audacity. Eu fiz um curso uns tempos, 2 anos atrás, o perito da Polícia Federal deu um programa para Audacity para falar. Ele não sabia o que era o perito do caso. Né? Tava bem sem internet, sem nada. Eu levantei a mão para ele e falei assim, amigo, o senhor está dando isso. Eu sei que é gratuito, ele é reconhecido no meio científico, né, válido, mas teve notas aí de colegas que já foi da polícia e desceram o rei em mim. E agora vocês estão dando aula com isso? Não, mas só que é interessante, e alguns softwares, sabe que eu acho muito interessante, eu já me debrucei bastante sobre isso aí, tem a época do JBS. Não, tinha uns softwares antigos, que agora vai me faltar agora, lá na época que eu era o coordenador lá. E uma das coisas que a gente começou a alegar é a seguinte, o software livre é uma coisa muito interessante, que como ele é aberto, ele não é uma caixa preta, tu consegue... Não, mas o que ele está fazendo aqui? Onde é que ele está tirando esse número? Onde é que ele está tirando isso aqui? E aí ele é um software auditável, como a gente pode dizer assim. Exatamente. Então, e muitos softwares comerciais, vários, muitos sensacionais, né? Em várias áreas, aí a gente vê na informática e várias outras, mas às vezes é uma caixa preta, né? Às vezes é uma caixa preta.
Tu não consegue. Claro, o que acontece? Alguns softwares até eles são reconhecidos no mundo todo, né? A gente vê alguns aí o Incase lá em informática, a gente vê e outros softwares, né? Que fazem para trabalhar com essas ferramentas, né? Então, por isso que eu te perguntei, até porque é interessante, né? Que tu usa o PRAT, que é o mesmo que os colegas da perícia criminal utilizam, né? Ou seja, é um troço interessante, porque se tu pega um laudo e tu mostra as telas do PRAT, os exames que tu fez, as análises que tu fez, e o perito criminal, ele vai poder pegar o mesmo arquivo, o mesmo áudio e chegar aos mesmos resultados. Isso aí é a reprodutibilidade, né? Que é uma coisa que a gente comentou esses dias aqui, Eduardo. Acho que um outro programa, Eduardo, a gente tem tanto programa junto aí que a gente até nem lembra mais. Não, e até como tu fizeste um trabalho recente sobre isso, a doutrina da criminalística brasileira, ela pressupõe isso, né? Que tu tem a capacidade de reproduzir o método que se alcançou algum resultado dentro de uma perícia. Realmente, claro, foi um outro programa, né, Eduardo, que foi, acho que dentro do meu canal lá, do perito Kleber Miller, lá no YouTube, né, que é um outro canal que eu tenho também. Legal. O Eduardo também já participou várias vezes, que a gente colocou os grandes peritos autores, né, que se abordou isso, que é o Domingos Toqueto, o Alberi Espíndola e os outros, por isso que o Eduardo está falando Poxa, legal. Em relação a essa coisa que eu falo muito também, né, da falsibilidade, da reprodutibilidade, né, que algumas coisas que a gente tem se debruçado bastante aí, que são fundamentos da perícia, né, da busca da verdade científica. Exatamente, é aí que onde entra a questão da cadeia de custódia. A sua rastreabilidade originou essa prova. Que aí o muito se confunde com tem o domínio do direito, que fala lá, né? Tudo que você coloca num papel, transforma o papel, vira um documento jurídico e com força pericial, não é assim? O CAPES fala no Código de Processo Penal. E ele não ter nenhum tipo de rasura. Não é dessa forma também que se fala? Foi assim que eu fundamentei o relatório do Michel Temer. Que eu identifiquei rasura no documento. Qual que era esse documento? É o áudio. O áudio era o documento que ia ser encartado aos autos como a prova, o documento que era o objeto. Então, eu mostrei aquilo. Aí onde eu falei assim, da rastreabilidade, né? Vamos rastrear onde ela gerou. E quando eles fizeram o rastreamento, o que aconteceu? Pegou muita coisa do Joés Batista falando, aonde que veio a prisão dele. Então, nós peritos, e assim o cunho do direito me ajuda muito, é isso, né? Eu pego a prova e saber manusear qualquer coisinha que ela tiver de rasura, a lei já é clara. A prova ela não pode ter rasura. É a mesma coisa, eu pego um contrato de compra e venda, um contrato, eu risquei onde está a sua assinatura, qual que é a credibilidade daquele documento ali diante? Ele perde. Então, a prova documental, a prova pericial, que elas são distintas, mas ela anda lado a lado, elas têm que estar totalmente limpa e possível de rastrear, né? Fazer o seu retorno até onde ela deu início, para ver qual que é o seu grau de credibilidade, de validade ali, para se avaliar aquela prova, seja DNA, seja balística, áudio, imóveis, que matéria for. Que nós falamos do direito, né? Vocês também, a parte do objeto, né? O objeto é tudo que se diz naquela questão daquele crime, correto? Corpo de delito, né? É o que a gente chama de corpo de delito. O corpo de delito pode ser qualquer coisa, né? Um anel. E o Eduardo tem muita excelência. O Eduardo certamente o Eduardo vai entrar nisso. Ele vai falar sobre documentos, sobre suporte agora, eu tenho certeza. Não, na verdade, nem entrar nesse aspecto. É que, na verdade, nós falamos já bastante da questão do áudio, né? E tem uma outra aspecto da carreira aí atual, principalmente do Ricardo, que são as perícias de imagem, né? E que também estão muito casadas com a questão do áudio. E aí, o Ricardo até comentou aí a questão também de estar elaborando um livro, mas ele foi um personagem de um livro, ele é personagem de um livro que foi lançado recentemente, que se chama O Crime na Mira da Mídia, da autora Érica Ferreira Bruns, e tem lá esse caso, tanto o caso o chamado caso Temer, o caso JBS, mas tem outros casos interessantes em relação à imagem, que o Ricardo atuou assim e que conseguiu inocentar
pessoas que estavam em situações muito complicadas. Por exemplo, tem o chamado caso Samsung, né? Onde lá a pessoa que estava sendo acusada, o Dalmo, ficou 501 dias preso, né? 501 dias preso. Que é assim, agora... Não, eu queria que o Ricardo contasse essa história, que é chamado caso Samsung, porque é um roubo na Samsung, né? Roubo milionário. Olha só, quando chegou esse caso para mim, primeiramente eu peço permissão ao advogado para ler o inquérito, pela minha especialidade, porque eu vi a parte jurídica e a parte técnica. Quando eu comecei a ler, eu vi que uma das testemunhas tinha reconhecido uma pessoa que já tinha falecido há 20 anos. Aí já comecei a pegar os erros ali no processo. E comecei a montar meu parecer técnico. Aí sim eu estava como assistente técnico, que eu estava nomeado pelas partes, né? Ali eu comecei. E foram pedidos... Na real, é nomeado e aceitado pelo juiz, né? Ele é indicado e aceitado pelo juiz como... Que é isso aí. Só para ilustrar aqui no livro, então, foi um roubo milionário que aconteceu na madrugada do dia 7 de junho de 2014, na fábrica da Samsung, localizada na cidade de Campinas, em São Paulo. Só para a gente situar o que a gente está falando. Né? Deve ter até a imagem aí, Eduardo, de repente. Então... Olha só, e nesse caso, nesse trabalho, ele foi considerado o crime igual daquele filme 11 Homens no Segredo, que não conseguiram descobrir quem chegou de fato. Né? Então, quando chegou para mim, a advogada e a família já desesperado. Já tinha chegado aí, peritos tinha cobrado 300, 400 mil. Eles não tinham como me pagar. Eu tinha cobrado 30 mil. Ele falou, não tem, doutor, só se eu vender a casa. Eu falei, se você me dá 3 salários mínimos, naquela época o salário mínimo estava uns R$500, só para ir para Campinas, né? E parcelado, não foi nem a vista os 3 salários mínimos. Fui lá, peguei lá as mídias, 30 horas. Você imagina, você vê 30 horas, tá 30 horas de vídeo, né? E eu olhei, imagine 5 vezes 30 horas, quantas horas deu? Porque a testemunha falava que era o Dalmo que estava pilotando a empilhadeira. Eu queria entender quantas pessoas tinha para eu começar a tirar, né? Fazer meu croquis de raciocínio. Assistindo, eu falei, só uma empilhadeira funcionando, só uma empilhadeira funcionando. Eu falei, tá errado. E o cara não é negro. Alô? Estamos te ouvindo. Tá. Não, é o Eduardo. É o Eduardo deu aí ele colocou na tela aí o caso aí, Dalmo, ficou preso. Isso, pode falando. Olha só que interessante. Aí fiz o parecer técnico. Quando eu mesmo que protocolizei o meu laudo, hein? Eu despachei com a juíza. O que é despachar? Eu fui direto no gabinete da juíza, me identifiquei. Ela olhou para mim, perguntou se era do instituto. Falei, não, eu estava como assistente. Ela olhou no processo, despachou, desci para a vara, que é a secretaria, protocolizei no mesmo dia. Olha só que interessante. No mesmo dia, o processo foi concluído com o MP. Em 5 dias, sabe qual que foi a resposta do MP? Pedindo a soltura do Dalmo. Aí a juíza respondeu que era imaturo que o Ministério Público estava falando. Olha, nesse caso, a juíza foi afastada do caso, veio um outro juiz de uma outra cidade e assumiu o caso. Com base em tudo que já estava dentro do processo e na parte da degravação que eu fiz, peguei referência da empilhadeira, né? Foi um trabalho bem legal, consegui mostrar ali. O promotor pegou e virou assim para mim. Falou, rapaz, não sei como que esse cara ainda estava preso. Eu falei, excelência, mas o senhor que manteve ele. Até brinquei com o promotor, falei, o senhor que manteve ele de início. Mas olha só, por que mudou? Porque teve um parecer técnico imparcial, técnico e jurídico, que eu bati nas provas das testemunhas, né? Falei das testemunhas que ela estava toda prejudicada e separei a parte técnica. Você entendeu? Falando, mostrando as diferenças no que a testemunha falou. Então, foi bem interessante também esse trabalho, que foi assim mesmo para auxiliar a justiça e foi fantástico. O próprio juiz depois gostou, todo mundo gostou do processo. Agora tu falou uma coisa interessante, e tu já vinha, não sei se tu depois quiser comentar. Tu fizeste uma coisa sobre relatório, tu falou sobre parecer, tu falou sobre laudo. Eu vivenciei agora, assessor do Ministério Público, várias situações. O gabinete que eu estou ali também emite 400 pareceres por ano, né? Então, é um volume enorme, né, de pareceres
Então, e o que eu vi? E até para o pessoal entender. Por exemplo, eu me lembro de ter feito um relatório, eu fiz um acompanhamento, num caso de repercussão até, fiz um relatório, fui lá, relatei algumas coisas, alguns fatos, coloquei no relatório. Um parecer, tu faz uma análise e tu emite uma opinião. É opinativo. Tu dá uma opinião, tu propõe. O laudo é uma coisa diferente. O laudo, por exemplo, tu pega uma análise, tu diz que aquela substância deu aquilo, que aquela concentração é isso, que aquela mancha vermelha é sangue porque tu analisou isso, isso, aquilo. E o que eu vivenciei, Carlos, que é uma outra coisa. Quando tu faz isso, de tu misturar a área técnica com a área jurídica, ele é muito bom dentro de um parecer. Dentro de um laudo, ele é complicado. Agora eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Um exemplo, o promotor, ele está numa linha. Eu peguei um caso lá, em que ele foi ferido, ele não morreu, aí foi para o hospital, aí teve uma série de complicações, acabou vindo a óbito. Aí tem aquela coisa do nexo de causalidade. Mas o que aconteceu? Na perícia criminal, e os laudos da perícia criminal, o perito ele não entra na parte jurídica. Ele não entra na parte jurídica. Ele só entra na parte técnica. Claro, ele passa ali tangenciando, porque às vezes a gente vai dizer assim, isso aqui vai qualificar, isso aqui vai tipificar, isso aqui vai qualificar as atenuantes, as agravantes, às vezes baseado no que tu escreveu. Mas o que aconteceu? O perito lá, um legista, ele também é formado em direito, e ele foi além no laudo dele. Ele adentrou no laudo, porque o laudo é para ser uma prova mais reta, direta, objetiva, e ela não pode ficar tangenciando para os lados. Ela tem que... É isso porque é esse, é azul porque é azul, é vermelho porque é vermelho, tá. E ele entrou num exame complementar e gerou um problema seríssimo, porque ele começou a fazer interpretações, o Eduardo deve saber quem é. Não, mas tudo bem, o laudo é do perito, só que assim, o que acontece? Às vezes, tu tem uma estratégia lá, ou uma linha, sei lá, e o perito já foi além, entendeu? Ele foi além. O laudo do perito oficial, às vezes até o parecer do assistente técnico, às vezes ele pode opinar, eu acho que é isso, poderia fazer aquilo, isso aqui pode ter sido isso. Ele tem uma maior flexibilidade, mas quando o perito entra, o perito oficial, talvez até o próprio perito do juiz, eu não vou dizer que é só o perito oficial criminal, o perito do juiz, quando ele tem que fazer uma coisa. Daqui a pouco, se ele começa a ir muito na área jurídica... Além do que foi pedido, né? Ele pode, exato, aquele trabalho dele pode, às vezes, mais complicar, causar confusão dentro do processo do que realmente resolver aquela dúvida para que ele foi chamado, né? Não sei qual é a visão de vocês em relação a isso, mas eu passei por uma coisa. E um outro assunto também, rapidinho, também já vou deixar esse outro link aí para o Ricardo, que é o seguinte, eu não sei se tu leu Assassinato de Reputações, ou Assassino de Reputações, Assassinato de Reputações, eu não sei se tu lesse esse livro, que acho que é do Romeu Tuma, tá? Que é o seguinte, o que eles falam? Essa coisa de tirar, por exemplo, tu tem um arquivo de áudio e tu tira um pedaço do arquivo, tira aquilo de contexto, tu disponibiliza aquilo para a mídia, cria um baita de um problema, tá? E tu meio que condena a pessoa num texto que ele foi tirado de contexto. Então, quando tu ouve aquele áudio na íntegra, não, para um pouquinho. Não, outra conotação. É outra conotação. Então, então isso foi usado em alguns momentos, em alguns governos, de forma para acabar com certas reputações. Porque depois que tu acabou, depois vai acabar, isso aí vai ser muito trabalho para a investigação, para os peritos, a gente vai acabar justificando tudo. Só que até lá, até tudo aquilo ali, até tu desfazer aquilo que foi feito, tu já gerou, às vezes, um problema. E eu já vi governadores aqui que eram o Eduardo vai saber quem candidato a governador aqui no estado, que se criou todo um problema, né? E aí depois ela explicou isso, só que até lá ela já perdeu a eleição, né? Então,
Exatamente. E Kleber, e até assim, ó, até curioso, porque, na verdade, esse nosso programa hoje está também falando muito sobre essa interação perícia-mídia, né? E agora tu Isso. falaste uma coisa assim de assassinato de reputação. E tu pode assassinar a reputação tanto de pessoas que têm uma exposição pública, quanto às vezes de uma pessoa lá humilde, uma pessoa que é um cidadão que está só cumprindo as suas atividades. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero entrar num outro caso importante que o Ricardo atuou. Tá? Então, também vou ler a história do caso aqui. Manda. O canal de televisão Band exibiu reportagens sobre estupros ocorridos em Tatuapé, zona leste de São Paulo. 6 mulheres foram atacadas em 2012, uma em 2014 e o último caso em janeiro de 2016. Um laudo indicava que uma mesma pessoa cometeu 7 estupros, né, pelo DNA. Para desvendar esse mistério, coletaram as características do agressor, né? Então, informações de características. Alexandre Batista, desacertadamente confundido com uma outra pessoa, teve seu nome envolvido em 7 processos criminais e foi preso. Vou só pegar um outro trecho aqui. Bem, só que através do DNA, né, a perícia investigou o Alexandre Batista da Silva por 4 dos 8 estupros do Tatuapé. O exame de DNA o inocentou de 3 dos crimes. Mas ele acabou condenado pelo ataque a uma das vítimas, o crime, atentado violento ao pudor. O estupro não chegou a ser consumado. Por isso, a perícia não encontrou vestígios do agressor. Alexandre Batista, investigado e inocentado nos outros crimes sexuais, pela comparação do DNA, acabou preso e condenado por causa de um reconhecimento fotográfico. Faz 3 anos e 8 meses que a família tenta provar que ele é inocente. Então, eu quero que o Ricardo conte um pouquinho essa história e eu vou compartilhar algo para o pessoal dar uma olhada a respeito desse caso. Pode ir contando aí, Ricardo. Então, olha só, esse caso, quando eu fui chamado, ele já estava condenado num processo, né? Sem exame de DNA, sem quebra em exame nas imagens. Ele já tinha sido condenado. Quando eu entrei no processo, eu comecei a ler as testemunhas, né? Os depoimentos, contraditória, incerteza de local, data. Aí, resumindo com o advogado do caso, eu falei assim, ó, a gente já pediu a quebra do web, a gente viu que a localidade onde ele estava é outra, o rastreamento do caminhão é outra, o horário não diz os locais onde ele estava, recém-casado. Tudo eu trouxe no parecer técnico. Aí chegou um momento, numa oitiva, eu discuti com o promotor, tem isso gravado. O promotor perguntou: o senhor tem tanta certeza que o senhor Alexandre não é o autor dos estupros? O senhor esteve com ele? No mesmo momento, eu empurrei meu notebook. Eu falei: ó, primeiro lugar, excelência, a mesma formação que o senhor tem, eu tenho. O senhor escolheu ser promotor, legal, a excelência, a juíza. Eu escolhi ser perito. Então, o senhor me respeita, eu não aceitei, eu pedi para colocar em termo, foi um rolo danado. Aí, beleza. Aí a juíza pediu para o promotor não retirar o que falou sobre isso. Aí a juíza falou assim, ó, o perito está falando sobre prova que está trazendo. O senhor que tem que agora fazer o contrário que ele está falando, né? Essa discussão com o promotor. Resumindo, mas isso já tinha conversado com a família. Junto com o advogado da época, antes dessa audiência, eu já tinha falado para ele que eu ia falar. Então, já foi localizado o estuprador, pega o sêmen colhido do Alexandre, com o do rapaz que está no raio tal, e faz que os exames da moça coletados estão no tal o Pérola Baito aqui em São Paulo. Nisso, quando eu e o advogado pedimos isso para a juíza, que teve uma discussão lá com o promotor riu, falou assim, está condenado. Se passou um lapso temporal, um tempo, de 6 meses. Aí, olha só que engraçado foi depois que aconteceu o negócio do Michel Temer. Tomei até um susto. E quando eu cheguei lá, a moça me reconheceu, falou, você é o perito das imagens? Eu falei, vou sair preso daqui. Que eu lembrei que eu tinha discutido. Mas não era, a juíza estava chorando. Por que estava chorando? Porque quando a juíza pegou o exame do DNA, tá até lá o despacho da juíza, que é a perita Betânia, que é a do Instituto de Criminalística, ela falou assim, ó, o exame é confrontado entre do senhor Alexandre com a moça não é compatível, mas sim do tal pessoa, né, que estava no tal raio, é compatível que foi encontrado na moça.
Dali se deu toda a autoria. Se o perito assistente, que foi eu, no caso, não tivesse lutado, discutido até em audiência, esse rapaz estava condenado aí, mas em todos os processos, 7 processos, não ia sair tão cedo da cadeia. Então, isso eu posso falar claramente aqui. Ganhei, acho que não deu nem 2, 3 salários mínimos, foi coisa de 4 mil e poucos reais. E coisa que já tinha cobrado do menino mais de 200 mil reais. Então, praticamente, foi um trabalho pro bono. Fui para as audiências gratuito, com meu carro, estacionamento. Então, é um dos trabalhos assim que eu tenho um carinho muito grande, que ver esse rapaz hoje inocentado, no lar da sua família, né? Com certeza, alguns traumas deve ter, mas, assim, o trabalho foi intenso, técnico, jurídico, ali, né? Na sede de buscar a justiça, na verdade, né? Então, é mais um trabalho que mostra aí a minha atuação mesmo, né? Essa situação. E acho importante dizer assim que pelas imagens, né, que quem a gente tem acesso ao livro e quem ouviu o podcast pode procurar depois no YouTube, eles eram muito parecidos mesmo, né? O estuprador em relação ao Alexandre, né? Então era um caso assim realmente fatídico, né? E acaba assassinando a reputação de alguém, como nós vimos falando antes, né? Exatamente. Então, mais um caso aí que atuei aí com muita força, com toda a dedicação, conforme como outros casos, igual o da Udilane, que iremos conversar agora, do Michel Temer, é totalmente imparcial. Eu não vejo mídia, porque eu sei que quando a mídia entra no caso, ela entra totalmente sem saber. A mídia não tem estudo para mim, porque ela não é formada em direito, ela não é perita. Então, ela sai pegando informações que são chamados peritos forenses. Uma outra coisa que eu vou pôr aqui, eu vejo alguns peritos de outro país atuando aqui, fez faculdade, querendo ser perito criminal, eu acho uma coisa assim absurda. Né? Eu já vi até juiz impugnando esses peritos aí, falando que não tinha capacidade de atuar no nosso país, falando que tem faculdade de perito criminal. Não sei se você já viu alguns peritos desses. Então, hoje aqui no Brasil está complicado, né? Na verdade, até em alguns países é uma graduação, né? A questão da criminalística. Eu acho que, na minha opinião, acho que o que vale mesmo é a qualidade do trabalho que cada um consegue apresentar, né? Até porque, como eu disse, a perícia, eu acredito que a perícia, num todo, ela tem bastante espaço para os bons profissionais. Mas eu queria, assim, colocar que nós estamos chegando no momento aquele mais chato do programa, que é o encerramento, né? Verdade. Mas a gente sempre dá oportunidade para quem é o nosso convidado, se quiser colocar mais alguma coisa que considere importante, né? E o próprio Kleber, se tiver algum tema para também fazer um questionamento para o Ricardo, para que depois a gente possa fazer um encerramento da nossa transmissão hoje. Achei sensacional. A gente fez um apoiado aí muito legal aí, trazer essa experiência do Caires aí, né? Os caras que aí tinha o laudo dele lá, tinha o laudo da perícia criminal, né? A gente já comentou sobre isso, então traz ele traz essa experiência dele para te ver, olha, é um operador do direito e daqui a pouco tu não quer trabalhar com operador, tu fez um curso para operador do direito e tu quer operar o direito, mas de uma outra forma, né? Tu quer operar, que também a perícia é auxiliar dos operadores do direito, é auxiliar da polícia, é auxiliar do Ministério Público, é auxiliar do Judiciário, é auxiliar dos advogados. E essa coisa que a gente... E é o que nós trabalhamos, né, Caires? Que é a busca da ciência, a busca da verdade científica. Nós nos equivocamos, às vezes a gente nem tu pode cometer algum erro no laudo, um erro. Não, a gente pode cometer, quem não cometeu, se eu olhar meus laudos, certamente erros de português, né? Claro, depois que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai ficando mais chato, assim, mais exigente, né? Tanto que às vezes a gente demora mais para entregar os laudos que os peritos, às vezes, mais novos, porque a gente parece que é mais prudente, assim, né? Às vezes a gente cuida
até o que tu vai falar, até onde tu pode ir, até onde tu não pode ir, né? Mas eu creio que para quem esteja ouvindo o ForenseCast, a escolha do Eduardo novamente, né? O Eduardo só traz fera aí para o ForenseCast aí, e acho que esse apanhado todo foi, para mim, tá excelente, bom tamanho, uma satisfação falar com um perito aí com esse renome, com essa história toda aí, cara. Obrigado. A palavra é tua, cara. Eu fico muito feliz aí, sou fã do Kleber também aí, acompanho os trabalhos dele desde da Odiliane Oglione, né? E uma coisa que eu vou falar rapidinho foi esse caso, né, que eu já falei de início, que eu fiz um relatório, aí teve um perito que entrou lá e atribuiu, né, a moça lá, a autoria, né, de um crime. Isso eu jamais faria, né? Mesmo que eu tivesse elementos como técnico, não faria isso. Deixar para a polícia chegar e ver sobre isso. Então, era essa parte que eu queria falar. Foi até o trabalho que eu trabalhei junto com o Kleber, de uma forma indireta, né, Kleber? Mas isso que é legal, é esse espaço para que a verdade venha à tona também, né, cara? Não, então, eu vou aproveitar para esclarecer bem isso, porque foi uma coisa assim, que até de alguma forma a gente acabou se aproximando do Ricardo Caires por causa disso, tá? Em algum momento. Ele foi confundido por ter também feito um relatório, ele foi confundido com um outro perito, né? Talvez porque ele tenha muito mais visibilidade que esse outro perito, que acabou apresentando como se a responsável pela produção da carta da Odilane Oglione, mãe do menino Bernardo, fosse a secretária do então seu ex-companheiro lá, seu ex-marido, que era o pai do menino Bernardo, né, que é o pai do menino Bernardo. Então, esse outro perito imputou a essa moça a responsabilidade. Ela ganhou, inclusive, na justiça uma indenização em relação a esse outro período. Só que como o Ricardo tem muito mais visibilidade, como ele tem muito mais visibilidade, ele acabou sendo, de alguma forma, as pessoas confundindo o trabalho que ele fez. Foi um trabalho muito mais focado só no que era a carta, né, sem envolver nenhuma outra pessoa. E olha que coisa interessante, né? Até como tu falou, a gente falou assassinato de reputações, assassinaram duas reputações. De uma certa forma, deram uma apunhalada aí no Caires, né? Verdade. Porque extrapolaram o que ele falou, falou não foi isso. Então, pegaram as coisas, tiram de contexto e já colocam palavras que o perito não falou. E também um assassinato na reputação da secretária, porque de uma certa responsabilidade, porque tanto que uma hora eu fiz uma apresentação num congresso internacional aí, que foi em São Paulo até, Carlos, aí que organiza a Polícia Federal e tal, que eu apresentei o caso, que foi um caso fantástico do Rio Grande do Sul. Essa parte da documentoscopia é uma parte que também é um caso interessantíssimo. O Eduardo sabe o quanto eu gosto desse caso, pela complexidade, pela quantidade de laudo. Então, quem estiver assistindo, se uma hora puder assistir, aprofundar mais. Mas também, assim, acabaram com a vida da secretária. Porque, assim, é inocente, e essa distorção toda é como se ela tivesse feito uma carta fraudulenta, incomunada com o marido, e teriam matado a Odilane. Então, assim, acho que em tempo também, né? Se algum momento, eu acho que eu nunca fui também, como diretor, também nunca afirmei, sempre digo assim, que eu achava uma irresponsabilidade imputar uma coisa para uma pessoa que é algo que a gente abordou isso agora, que acho que para nós não tem nada pior, né? De que tu incriminar uma pessoa que é inocente. Eu acho que é milhões de vezes pior do que tu deixar talvez um criminoso que a gente não consiga aprender. A gente sempre é muito essa coisa. Verdade. Mas quando tu pega uma pessoa que é inocente e ela, mesmo sem ser condenada, mesmo sem ser nada, o transtorno que tu gera na vida dela, a irresponsabilidade, por isso que eu digo, a responsabilidade que tem as autoridades, as pessoas, em que tu não pegue uma pessoa inocente e de uma certa forma impute para ela um crime. Verdade. Então, nós estamos chegando realmente agora no encerramento. A palavra é tua, professor perito Ricardo Caires dos Santos, para as suas despedidas. Novamente aqui, um prazer enorme estar com vocês.
sou fã de vocês, respeito demais e agradeço o carinho, né? Principalmente o Eduardo, aí uma pessoa, poxa, só tem elogios para descer agora com o Kleber, conheci ele hoje, conversamos bem hoje, né, Kleber? Então é isso, estou à disposição de vocês, estou aqui para fazer parceria aqui em São Paulo, precisar de assistente técnica nos processos, conte comigo, tendo aqui, vou contatar vocês também. A todos que queiram ingressar na área, é uma área rentosa, é uma área prazerosa, de muita responsabilidade, de muita pressão, de muita dedicação, tá? E é isso, tá? Nosso trabalho é auxiliar a justiça, eu costumo dizer. Eu sou auxiliar de tudo. Atendo algumas delegacias de polícia aqui também em São Paulo, né? Alguns delegados. Então, eu sou um verdadeiro auxiliar da justiça, tanto ali de uma investigação na delegacia, o promotor, o advogado. Então, estamos ali para auxiliar, não para imputar crimes. A gente traz os elementos, quem é o julgador lá é o juiz, que vai apontar é o juiz. A nossa figura de perito, tanto criminal, tanto assistente, tanto do juízo, é auxiliar e pronto, né? Então, esse é o recado que eu deixo aí para a Justiça do Brasil. Aí estamos aí fazendo alguns trabalhos. E agradeço aí imensamente, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado pela participação de todos aí também. Obrigado, Ricardo. Bem, lembrando, então, que as gravações do podcast, né, para quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, na segunda temporada do Forensicast, estão todas lá no YouTube, no canal Unbox CSI, também estão na nossa página do Facebook Forensicast, e também lembrando que quem puder nos avaliar nas plataformas da Apple, né, no iTunes, no Apple Podcast, que são plataformas de podcasts que permitem avaliação, nós gostaríamos de ver a opinião de vocês. Nós temos estado bem classificados dentro da categoria de crimes reais, né, que é a categoria na qual nos enquadramos. Então, gostaríamos de continuar com esse apoio de vocês. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, direto do Rio Grande do Sul. E nós tivemos hoje o prazer da companhia do professor perito Ricardo Caires dos Santos. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Quero lembrar também que o Forensicast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio, né? Então, muito obrigado, Evandro. Obrigado, Ricardo Kleber. Um grande agradecimento ao Evandro. É uma fera aí. Botou o podcast, o Forensicast, numa qualidade de áudio bem acima aí. Esse foi o Forensicast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Um abraço, Caires. Um abraço, tudo de bom.